No vídeo de hoje eu vou contar uma história pra você que eu realmente acho uma das mais emocionantes que eu conheço. E por que não dizer interessantes também. No vídeo de hoje, pra voltar aos vídeos aqui no canal Assuntando, eu quero falar pra você sobre a Trégua de Natal de 1914. Então se acomoda aí porque esse vídeo tá muito maneiro. Nunca é legal a gente ficar lembrando sobre as tretas, as guerras que a gente já passou, tá ligado? Eu sei que você concorda comigo em relação a isso. Mas ao mesmo tempo é muito interessante que a gente conheça a história justamente para não poder se repetir. Até porque a grande maioria dessas guerras acontecem por causa de interesses políticos. Quem se lasca na história é o elo mais frágil, que com certeza sou eu e você. E de que forma que a gente se lasca? É só dar uma olhada nesse nosso passado sangrento aí, brother. Milhões e milhões de pessoas que morreram, muito sangue que já rolou por aí, simplesmente dando a impressão pra gente que quando acontecem essas guerras, a vida se torna algo banal. Um exemplo disso foi a famosíssima Segunda Guerra Mundial, que todo mundo conhece por causa de Hitler e tudo mais. No meio dessa história aí, só por conta desse conflito, morreram aproximadamente 40 a 70 milhões de pessoas, meus amigos. Só nesse conflito. É exatamente isso que eu tô falando. E no meio dessa bagaceira também ficaram conhecidos os campos de concentração. Já ouviu falar neles? Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. O primeiro campo de concentração que eu vou falar pra você aqui se chamava Colima, na qual as pessoas realmente morriam de tanta exaustão do trabalho somada a um frio absurdo que estava no período. Uma outra situação que aconteceu também foi lá na Ucrânia, tá ligado? Um regime estabelecido por Stalin matou aproximadamente 12 milhões de pessoas. Sabe como? Morrendo de fome. O nome desse regime se chamou Holodomor. Exatamente isso, que literalmente significa deixar morrer de fome. Stalin deixava as pessoas morrendo de fome. E parece que o ser humano não aprendeu com tanta desgraça e com tanta coisa que já aconteceu. Um exemplo disso é a quantidade de guerras, por exemplo, lá da Síria, Iraque, no Líbano e uma série de outras guerras que, velho, é só você dar uma olhada nas notícias. A parada é muito sinistra e do lado de cá, de tantas vezes que a gente já viu essas notícias sobre essas guerras, principalmente lá pro lado do Oriente Médio, a gente começou a ignorar pela quantidade exacerbada de conflitos que estão acontecendo, mano. Como assim? A gente tá ignorando guerra, tá ligado? Mas também a gente não pode deixar de falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Por que o nome era Primeira Guerra Mundial? Simplesmente porque todos os continentes participavam, mesmo que de forma indireta. Algum país desses continentes aí saía prejudicado, por isso que envolveu todo mundo. E no meio de tanto caos, tanta guerra, tanta desumanidade, aconteceu uma situação extremamente humana, que foi a Trégua de Natal de 1914. A intenção dos soldados na Primeira Guerra era fazer uma guerra rápida. Eles começaram no dia 28 de julho de 1914, até que eles realmente falaram assim, mano, vamos resolver o que tiver pra resolver até o final do ano, porque eu quero chegar em casa e comer um Chester, tá ligado? Ficar com a minha família, tomando um vinhozinho, pá, de boa. Só que não foi bem isso que aconteceu. Isso porque começaram com a famosa Guerra das Trincheiras. Se você não tem ideia do que é Guerra de Trincheira e por que ela ficou famosa, presta atenção, porque isso aqui é um ponto muito interessante pra você se ligar. As trincheiras eram uns buracos, umas valas, tá ligado? Que tinham, porra, uns quilômetros de extensão e os soldados ficavam lá dentro. Então era uma forma tática deles se posicionarem do meio da guerra de maneira defensiva. Então a ideia da trincheira era o seguinte, demorava mais pra eles poderem avançar? Demorava. Mas o ponto era, quanto mais defensivo eles ficavam, mais seguro eles estavam e mais assertivo eles eram na hora de matar o inimigo. Mas voltando pro caso agora da Primeira Guerra, os soldados alemães começaram a perceber que estava chegando cada vez mais próximo do Natal, que para eles com certeza era uma data muito importante. E o que eles fizeram? Eles começaram a decorar as trincheiras, é exatamente isso. Eles pegaram o que tinham lá, começaram a acender velas e decoraram as suas trincheiras. E o outro lado também começou a fazer isso. E foi aí, dentro das trincheiras, na noite de 25 de dezembro, que aconteceu uma das coisas mais inesperadas da história. Em meio a vários corpos e neve, bagaceira pelo chão, um dos soldados alemães começa a cantar a música Noite Feliz. Traute hochheilige Paar, Holy Infant, so happy and love, sleep in heaven.
princípio, todo mundo ficou meio que em silêncio, porque ninguém entendeu o porquê que alguém estaria cantando no meio de uma guerra, tá ligado? Os soldados britânicos que estavam do outro lado até acharam que fazia parte de algum tipo de estratégia, tá ligado? Até que eles realmente perceberam que o Natal tinha significado para todo mundo que tava ali. E por conta disso, eles começaram a cantar a mesma música, é claro, no idioma deles, mas todo mundo entendeu a melodia e se tornou um momento icônico para a história. E dentro de cada uma das suas trincheiras, um começava a desejar pro outro Feliz Natal. Mano, eu arrepio com essa parada. E na manhã seguinte, um dos soldados decidiu sair da trincheira. Ein Blitzer kommt! Ein Blitzer kommt! Jim, go, Jim! Mas ele saiu de um jeito diferente, ele mostrou que estava desarmado e começou a lembrar todo mundo que, cara, é Natal, pelo amor de Deus, gente. Vamos dar uma parada na guerra, pelo amor de Deus, só pra curtir esse momento. Curtir não, aproveitar o que podia aproveitar daquele momento, principalmente em respeito à data. Ele estava literalmente propondo uma trégua de Natal. E foi nesse momento que os soldados de ambos os lados largaram as suas armas e decidiram estabelecer essa trégua. Eles falaram assim, mano, realmente é um dia importante para todo mundo, então pelo menos hoje não vamos matar ninguém. Todos os soldados que estavam envolvidos nessa guerra começaram a curtir aquele momento. Começaram a beber juntos, contar história uns pros outros, inclusive jogar futebol. O fato deles terem jogado futebol se tornou a cena mais icônica relacionada à trégua de Natal de 1914. Inclusive tem uma estátua que representa justamente esse momento. Vários soldados aproveitaram para mandar lembranças e cartas através do inimigo, porque alguns dos seus familiares estavam em território inimigo, entendeu? E eles iriam entregar. Era uma forma de amenizar um momento tão triste. Mas como a gente bem sabe, eu falei no início do vídeo, quem realmente manda na bagaça toda são os pequenos grupos, são os líderzinhos lá. E isso das tréguas começou a chegar no ouvido dessa galera aí, e eles ficaram com pistoleta, viado. Eles estabeleceram que a guerra era só pra guerrear. Treta era só pra tretar. Ninguém mais conversava com ninguém, só matava mesmo. Tanto que um jovem cabo que fazia parte da infantaria alemã, tá ligado? Ele ficou também puto com essa parada aí de trégua, brother. Ele chegou pra eles e falaram, cara, esse tipo de coisa não pode acontecer em guerra. Guerra é só pra matar gente. Parece que os alemães perderam todo o senso de honra. Adivinha quem falou isso? Exatamente, Adolf Hitler. E apesar dessas tréguas, a Primeira Guerra Mundial continuou, tá ligado? Sendo com certeza um dos momentos mais destrutivos para a história da humanidade. Mas que essas tréguas marcaram, principalmente essa marcou. No mais é isso, galera. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e também aprendido um pouquinho de história aqui comigo, tá ligado? Se você gostou do canal, se inscreve e assiste o vídeo anterior que eu falo sobre os reais homens de preto, meu amigo, que vai aparecer aqui do lado em 3, 2, 1... Olha aí, já dá uma clicada. Mano, é surpreendente e eu prometo pra você que é um conteúdo muito maneiro. Falou, meu bando de lindo, tudo nosso!